E eu quero falar um pouco agora sobre tudo isso relacionado à disputa eleitoral de 2026, porque os partidos da direita buscam nomes caso Bolsonaro se mantenha inelegível e não dispute. Enquanto o protagonismo do presidente Lula diante do tarifaço de Donald Trump parece ter dado um fôlego para uma possível campanha à reeleição. Para analisar esses cenários, a gente recebe aqui a cientista política Juliana Frattini. Juliana, seja muito bem-vinda, é um prazer recebê-la no nosso Jornal da Manhã. Eu quero entender primeiro a sua análise sobre um aumento ou possível aumento de popularidade de Lula, refletido agora nas últimas pesquisas, e se isso de fato teria a ver, no seu ponto de vista, com essa celeuma do tarifaço de Trump e a provável maneira com que muitos brasileiros enxerguem um ataque à soberania a partir do movimento feito pela família Bolsonaro. Bom dia. Bom dia. Totalmente existe essa percepção sobre o posicionamento dele, que é de buscar uma dignidade a respeito do país, e devido a esse ataque americano, que não tem propósito nenhum num primeiro instante, mas está claro que foi uma armadilha, foi algo combinado entre a direita internacional, uma posição de direita assim, que foi violenta mesmo. Então, o Lula cresce nesse sentido, na tentativa de fazer a manutenção da soberania, mas existe um aspecto assim, que é secular, né, da própria perspectiva política, ideológica de esquerda, de ricos contra pobres. Ele tentou investir muito nessa temática nas últimas semanas. Alguns veículos deram como certa, né, como se tivesse revigorado, né, a esquerda tratando desse tema de novo, mas no meu entendimento é uma furada. As pessoas compreendem porque, como eu disse aqui, é secular, é uma disputa secular, só que esquece que a própria esquerda também é elite. Então, ricos contra pobres de quem, né? A esquerda também é elite, a esquerda também é rica. Então, isso eu acho um equívoco. Agora que ele está surfando na onda, está surfando. Juliana, muito bom dia para você também. Obrigada pela entrevista. Vou puxar aqui o gancho da operação da Polícia Federal deflagrada nesta sexta-feira contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Diante disso, alguns governadores se manifestaram, né, a favor do ex-presidente, como, por exemplo, o governador aqui de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Ele, de alguma forma, ganha força para 2026? O que é a sinalização? Qual é a sinalização dessas manifestações dos governadores? Olha, eu acredito que entre os governadores que estão aí na disputa para receber o aval do Bolsonaro para a candidatura de 2026, o Tarcísio é o melhor. Ele é o que se sai melhor. O Tarcísio tem fair play, o Tarcísio conseguiu conversar com o governo federal até para estabelecer algumas determinadas políticas em São Paulo. Então, eu acredito que o Tarcísio, ele é o candidato mais forte neste momento, certo? E só se for descoberto algum tipo de escândalo, que essa candidatura acabe sendo minada. Do contrário, não. Agora, o Bolsonaro, eu percebo que ele está procurando assim, construir candidaturas paralelas. Talvez para o filho Eduardo. Aliás, muito possivelmente para o filho Eduardo e com a Michele. Mas, institucionalmente, do que nós temos hoje, o Tarcísio é o candidato mais forte da direita desse país. Bom, a gente também tem a participação dos nossos comentaristas. Gesualdo, manda a tua pergunta. Professora, bom dia. Nesse primeiro momento, a imediato prazo, essas medidas tomadas pelo Trump parece que têm ajudado o Lula, sobretudo por conta dessa comoção nacional. Mas a médio e longo prazo, isso pode implicar em desemprego, principalmente no estado de São Paulo, também em recessão
e talvez até um aumento inflacionário, a depender daquilo que o Lula venha a retalhar o governo norte-americano. Usando da sua expressão, esse surfar na onda do Lula agora pode derrubá-lo mais à frente por conta desses projetos econômicos? Então, Gesualdo, é o seguinte, eu acredito que ele tenha se precipitado num primeiro momento, né, em dizer que haveria uma retaliação também, né? Então, assim, você fez isso comigo, eu vou fazer isso com você, então eu vou dar taxação também para os seus produtos. Então, ele se precipitou nessa fala. Mas essa precipitação, ela tem um posicionamento, ela demonstra que ele quer se posicionar na questão da defesa do país. É essa impressão que ele quer passar, é essa mensagem que ele quer passar. Agora, a longo prazo, isso pode ser ruim, de fato, né? Se ele for insistir nessa conduta do toma lá da cá. Pode ser. Em alguns momentos pode ser. Agora, eu não acredito que ele vai fazer isso, e eu não acredito que o Trump vai conseguir manter o tarifaço por muito tempo, porque o Trump já voltou para trás. A gente não pode esquecer isso. Faz alguns meses que o Trump colocou um tarifaço com a China, inclusive ele voltou para trás. Por que ele não voltaria atrás agora? O que a gente pode entender é que existe uma estratégia internacional da direita para manter posições nos países da América Latina, sobretudo o Brasil, que é o país mais importante da América Latina. Mas é uma estratégia. O que não faz ele voltar para trás? Pode ser que ele volte. O Trump, né? Estou falando. A pergunta agora é de José Maria Trindade. Perfeito. Eu tenho uma curiosidade e dificuldade em entender exatamente o que é hoje a direita brasileira e o que é o bolsonarismo, né? Na sua impressão, na sua avaliação, onde os dois grupos se dividem e onde eles se unem? José Maria Trindade, eu acredito que seja o seguinte: o bolsonarismo, ele é um sentimento, ele é uma emoção muito forte, transgressora, é uma ruptura institucional. O bolsonarismo é um sentimento de ruptura institucional, eu acredito que seja isso. Então, é o que foi a esquerda no passado. Você concorda? Nós tivemos um amplo governo de esquerda, de centro-esquerda, por anos no país. Esse sentimento de ruptura, ele tinha que sair da sociedade de algum modo, saiu pela direita. Então, o bolsonarismo é isso, é um sentimento de ruptura com as instituições, tal qual foi a esquerda no passado, certo? Só que, no caso, a esquerda que era elite, a esquerda é que estava no poder. Então, onde acontece a ruptura? Por parte da esquerda, nesse sentido, né? Agora, a posição de direita, eu entendo que seja um conjunto de valores mais tradicionais. É simplesmente isso, não tem um equívoco, um erro, uma dor. São pessoas que se colocam como defensoras de instituições tradicionais, como o casamento, como o trabalho na sua forma mais conservadora. Acredito que seja isso, são comportamentos. É o que está aí, igreja, relação com a fé. É isso, a gente não pode fazer um bicho de 7 cabeças, querendo exorcizar o que é direita ou Bolsonaro. A gente tem que entender como um sentimento. Juliana Frattini, obrigado por conversar conosco. Um ótimo dia, bom fim de semana.